Hoje vamos ler a história de José do Egito, toda em verso. Essa história narrada de muitos é conhecida, mas em verso acredito que é a primeira a ser lida. Vai ficar interessante e muito divertida. José tinha 17 anos, de ovelhas e cabra cuidava. As coisas erradas dos irmãos, José o pai sempre contava. Quando José nasceu, já era velho e por isso muito amava. Certa vez José teve um sonho e contou a seus irmãos e disse: escute que contavou. Estava amarrando feixe no campo e de repente meu feixe de pé ficou. Os feixes de vocês em volta do meu se curvaram. Então os irmãos, com raiva a ele, perguntaram: você vai ser nosso rei? E a José eles odiaram. José sonhou outra vez e de novo contou aos irmãos. E disse de novo: sonhei e vou fazer a relação. Dessa vez o sol e a lua veio como comparação. Também 11 estrelas se curvaram perto de mim. Quando José contou o sonho, o pai repreendeu assim: por acaso sua mãe e irmãos diante de você ficaremos baixinho? Os irmãos de José um dia levaram as ovelhas, as cabras do seu pai, as pretas e as vermelhas, e Jacó chamou José que veio correndo como uma abelha. Jacó disse: vá lá e veja seus irmãos, e também os animais, como todos estão. Ele foi pelo campo e encontrou um cidadão. O homem lhe perguntou: o que você está procurando? Meus irmãos, disse José, que de ovelhas estão cuidando. O senhor sabe onde foram? E o homem foi lhe falando. Eles já saíram daqui. Eu vi eles falar que iam para Dotã. Aí José foi procurar. Eles avistaram José antes dele chegar. Começaram a fazer planos para matar José. Lá vem o sonhador, vamos ver o que ele quer. Vamos jogar no buraco e amarrar pelo pé. E diremos que foi um animal, pegou ele e devorou. Assim vamos ver se valeu o que ele sonhou. Quando Rubens ouviu isso, perturbado logo ficou. Disse: não derrame sangue, nem quebre nenhum osso. Segure um na cintura e o outro no pescoço, e com muita calma ponham nesse poço. Rubens disse isso, pois tinha plano de salvar. De volta para o pai, fazer ele retornar, mas os outros começaram a tônica a arrancar. Depois pegaram ele e no poço jogaram. Depois, para almoçar, todos no chão sentaram. Uma caravana de ismaelitas ao longe eles avistaram. Aí Judá disse a eles: se matar nada ganhamos. Em vez de fazer isso, nós negociamos com os ismaelitas e o sangue não derramamos. Os irmãos concordaram quando viram os negociantes. Tiraram ele do poço, botaram o plano adiante. Por 20 ciclos de prata, negociaram num instante. Foi levado para o Egito. Quando Rubens voltou, olhou dentro do poço e José não encontrou. Rasgou suas roupas, tão triste que ficou. Rubens ficou apavorado, sem saber o que fazer. Disse: o rapaz não está. Ele começou a dizer. Os irmãos dele disseram: nós falamos para você. Então mataram um cabrito e com sangue mancharam a capa. Então levaram para o pai, como se mostrasse um mapa. Disseram: achamos isso e achamos que não é de vaca. Jacó reconheceu e disse: é a túnica de José. Certamente algum animal pegou ele andando a pé, já abriu a boca e chorou como um bebê. Todos os filhos e filhas tentaram lhe consolar, mas ele não quis consolo e disse: eu vou ficar de luto por meu filho até no céu ir morar. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, que era capitão da guarda do rei do Egito de lá. Deus estava com José, seu dono começou a notar. Assim do seu dono, José ganhou simpatia, pois como seu ajudante particular de todo dia, Potifar deu a José a resposta que merecia. Por causa de José, o egípcio foi abençoado. Também tudo que tinha em casa e no roçado, José cuidava de tudo, não deixava ele preocupado. José era simpático e um homem muito belo. Algum tempo depois ele enfrentou um duelo. A mulher do seu dono deixou ele amarelo. Um dia ela disse: olhe bem para mim. Venha, vamos para a cama. Ele recusou dizendo assim: a confiança do meu dono não quero que tenha fim. Ele não se preocupa com nada, me deu toda a responsabilidade. Eu mando como ele no campo e na cidade. Como eu poderia fazer toda essa maldade?
Posso ter tudo que quero, mas não a senhora, pois é a mulher dele. José falou sem demora. Todo dia ela insistia, mas José caía fora. Mas como de costume, José estava a trabalho. Ela então aproveitou e agarrou o agasalho e disse: hoje eu te pego, pode crer que eu não falho. Mas ele escapou e para fora correu. E como ninguém viu como tudo aconteceu, ela saiu gritando: corra, acudam eu! E nesse sufoco todo, José deixou sua capa. Ela disse: olhe só o que fez esse panaca, tentou me agarrar e quase me deu um tapa. Ela guardou a capa e mostrou ao seu dono, e disse: esse hebreu que sossegava seu sono, entrou no meu quarto e quis mandar no trono. Mas gritei bem alto, ele correu para fora. Peguei sua capa, vou lhe mostrar agora. Veja esse escravo que fez sua senhora. Quando ouviu isso, o dono de José ficou com muita raiva, que ele agarrou, jogou na cadeia com os presos, deixou. Mas o Deus Eterno com ele sempre estava. Abençoou de modo que o carcereiro confiava, todos os presos da cadeia, José quem comandava. Passado algum tempo, o rei foi ofendido por dois empregados que deixavam o rei servido. Um era o copeiro e o padeiro vivido. Com esses dois servos, o rei ficou furioso e os mandou para a cadeia, lugar não muito gostoso. Ficaram aos cuidados de José, homem muito habilidoso. Certa noite na cadeia, eles tiveram um sonho. Um era tranquilo, outro muito medonho. Quando José veio vê-los, eles estavam tristonhos. Então perguntou a eles: por que estão com essa cara? Eles responderam: sonhamos uma coisa muito rara. Ninguém sabe explicar. E você sabe, cara? José disse a eles: escuta, eu vou falar. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar. O sonho de vocês comece a me contar. O chefe dos copeiros, sua fala foi a primeira. Sonhei que na minha frente tinha um pé de parreira que tinha 3 galhos e as folhas apareceram. José disse a ele: a resposta é a seguinte: daqui a 3 dias, não é 10 nem 20, o rei vai lhe soltar e você voltará constituinte. Porém, quando você estiver lá muito bem, lembre-se de mim, tenha bondade também, para que o rei me solte, não fiz mal a ninguém. Quando o chefe dos padeiros ouviu a explicação, disse: também sonhei carregando cesto de pão, no outro tinha comida que era servida ao patrão. Mas as aves vinham e comiam a comida. José falou para ele com a voz entristecida: daqui a 3 dias você perderá a vida. O rei vai mandar sua cabeça ser cortada, num poste de madeira ela vai ser empendurada, sua carne pelas aves vai ser devorada. 3 dias depois, o rei fez aniversário, oferecendo um banquete a todos os funcionários, e tudo aconteceu como José fez o comentário. O rei fez que o copeiro voltasse ao seu trabalho, de lhe servir vinho para lhe quebrar um galho, porém esqueceu de José e saiu fazendo atalho. 2 anos se passaram, um dia o rei do Egito, à noite teve um sonho meio feio e meio bonito, com 7 vacas gordas e 7 magras como cabrito. As magras engoliram as gordas, então o rei acordou, mas tornou a dormir e mais uma vez sonhou com espigas de trigo e outra vez ele acordou. De manhã ele estava muito preocupado. Os sábios e adivinhos ele fez um chamado, o rei contou o sonho, nenhum soube o resultado. Então o chefe dos copeiros caiu em si e disse ao rei: quero confessar um erro que agora me lembrei, o hebreu na cadeia decifrou o que sonhei. Então o rei mandou chamar José depressa e falou para José: que história é essa? Você decifra sonhos como se fosse uma peça? Me disseram que você pode dizer o que é. Isso não depende de mim, foi respondendo José. É Deus quem pode dar a resposta que o Senhor quer. Os sábios adivinham o sonho eu contei, mas não souberam explicar, foi dizendo o rei. José disse: se acalme, pode deixar que eu sei. Os 2 sonhos têm o mesmo sentido. Por meio deles Deus fez o que vai ser acontecido. 7 anos o Egito de fartura terá munido. Depois dessa fartura, 7 anos de fome terá. E será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo que no Egito tinha alimento sem faltar. E José continuou dizendo: sou um homem que não mente. Será bom que o Senhor calcule e se sente
e arrume para os pais um homem inteligente. Arrume para o país um homem inteligente. Deve também escolher homens que devem viajar pelo país inteiro para alimentos arrecadar durante os 7 anos que alimento não faltar. O conselho de José agradou ao rei, que disse: não poderíamos achar no nosso meio alguém melhor que você, pelo menos eu não sei. Virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou e lhe deu capacidade que ninguém mais ganhou. Do povo do Egito você será senhor. Só eu terá mais autoridade do que você. José ficou mimado igualzinho a um bebê. A autoridade que ele deu ninguém mais vai ter. O rei disse: eu sou rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada do que se pensa. José tinha 30 anos quando fez essa presença. José viajou muito por todo o Egito. Durante 7 anos a terra produziu bonito. José arrecadou tanto para não deixar ninguém aflito. Antes de começarem os 7 anos de fome, com sua mulher Asenate tiveram 2 filhos homens, que fez esquecer José o sofrimento do seu nome. Acabaram os 7 anos de fartura no Egito. Começou o tempo de fome, como José tinha dito. Nos países de fora o povo estava aflito. De todos os países para o Egito vinha gente para comprar alimento, pois não tinha mais semente. Se comida fosse arma, o Egito estava potente. Quando Jacó soube que no Egito tinha comida, disse a seus filhos: não vamos perder a vida. Então para o Egito os filhos fizeram partida. Mas José não deixou Benjamim ir com os irmãos. Tinha medo que com ele não desse certo não, e perder mais um filho piorava a situação. Os filhos de José de Jacó foram para comprar mantimento, junto com outras pessoas que precisavam de sustento, pois em todo o Canaã passava fome até jumento. Como governador do Egito, era José quem vendia. Quando os seus irmãos chegaram, nunca imaginaria que fosse José o que passou tanta agonia. Mas José, quando viu, imediatamente conheceu. Mas ficou disfarçando e nenhum percebeu. Perguntou com voz dura: o que foi que aconteceu? Para comprar mantimentos é que nós estamos aqui. Mas José disse: não acredito em ti. Vocês são espiões, por isso que quiseram vir. Não foi isso não, senhor. Viemos para comida comprar. Somos filhos do mesmo pai, ele mandou-nos para cá. Não somos espiões, somos honestos para danar. Não acredito, José. Vieram espiar no nosso país. Mas eles disseram: não, escute o que a gente diz. Somos 12 irmãos, mas um foi infeliz. Desapareceu no mato, o mais novo está com o pai. José respondeu a eles: desse jeito não vai. Vou fazer uma prova com vocês e não quero ouvir um ai. Enquanto o irmão caçula não vier para cá, vocês não sairão daqui. Escute o que eu vou falar. Ficarão todos presos, só um vai ir lá buscar. Pois eles na cadeia, no 3º dia, disse José: sou temente a Deus e nele tenho fé, mas só ficarão vivos se fizerem o que eu disser. Se vocês são honestos, um dia um fica na cadeia. Os outros voltam para casa levando comida para a ceia e tragam o irmão caçulo se não quiser levar a peia. Agora estamos sofrendo pelo que fizemos ao nosso irmão. Quando pediu misericórdia, nós vimos sua aflição. É nossa vez de sofrer e pagar aquela questão. Rubens disse: eu avisei para não maltratar o rapaz, mas vocês não quiseram ouvir. Aqui paga o que se faz. Ele não sabia que José entendia bem demais. José saiu de perto e começou a chorar. Outra vez voltou quando pôde falar. Na presença deles, Simeão, ele mandou amarrar. José mandou que enchesse o saco de mantimento e o dinheiro de cada um fosse devolvido no momento e desse para a viagem comida para o sustento. Quando chegaram ao local que à noite iam passar, um deles abriu o saco para o animal alimentar. Quando viu o dinheiro no saco, começou a se apavorar. Todos ficaram assustados e tremendo de medo. Disseram o que Deus fez com a gente tão cedo. Quando chegaram em casa, contaram ao pai o enredo. E disseram: aquele homem do Egito é governador. O governador nos tratou brutalmente e ainda nos acusou de sermos espiões, mas falamos: não, senhor. O governador respondeu: tenho um jeito de descobrir.
se vocês são honestos, um vai ficar aqui. Os outros vão voltar levando comida, pode ir. Mas tragam para mim o irmão mais novo, que devolverei Simeão na presença do povo. Ficarão negociando aqui comida até de ovo. Quando abriram os sacos, grande espanto causou. O dinheiro das compras dentro dos sacos se achou. Ficaram com tanto medo que os semblantes mudou. Jacó disse: vocês querem que eu perda mais filho? José já se foi, que tinha tanto brilho. Simeão ficou lá e Benjamim por um trilho. Quem sofre com tudo sou eu. Quantas vezes digo ai? Desde que eu tomo conta, Rubens disse ao pai. Se eu não trouxer novamente, é meus filhos quem vai. Jacó respondeu assim: o meu filho não vai. Se alguma coisa acontecer, vocês matam seu pai. De tanta tristeza, me segura, senão eu caio. Quando a comida acabou, Jacó falou bonito: comprem mais alimento, vão de novo ao Egito. Mas Judá se lembrou do que José tinha dito. O homem deixou claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, eles não nos receberiam não. Se Benjamim não for, vai ser tudo em vão. Jacó disse: porque vocês caíram nessa desgraça? Porque falaram de Benjamim, isso é coisa que se faça? Ele nos fez tanta pergunta como quem caça uma caça. Aí Judá disse ao pai: fica por minha conta. Se eu não trouxer de volta, sou culpado dessa afronta. Se já tivéssemos ido, não estava com barata tonta. Então Jacó disse: já que não tem jeito, leve alguns presentes como sinal de respeito, leve dinheiro em dobro, façam tudo direito. Leve o irmão de vocês, que Deus Todo-Poderoso, faça que ele deixe vocês saírem vitoriosos, vão com coragem e não sejam dengosos. Logo que chegaram lá, foram falar com José. Quando viu Benjamim, disse ao empregado: levem até a minha casa andando, mata um animal para nós comer. Quando chegaram lá, ficaram com muito medo, falando uns para os outros, como se fosse um segredo. Com certeza vão nos atacar e nos fazer trabalhar cedo. Fiquem tranquilos, disse o administrador, e trouxe Simeão, e ele disse: aqui estou. Deu água para ele e os pés ele lavou. Deram de comer a eles e também ao jumento, e ficaram esperando de chegar o momento para dar presente a José e do castigo canizento. Quando José chegou, se ajoelharam no chão. José perguntou a eles como ia a situação: e o pai de vocês ainda vive ou não? O nosso pai ainda vive e vai passando bem. José olhou em volta quando viu o neném: e esse é o caçulo, que Deus abençoe bem. Ao ver o caçulo, José ficou emocionado, teve vontade de chorar, então saiu de lado, foi para o seu quarto, chorou como um danado. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. Disse: sirva o almoço, e o empregado serviu. Numa mesa estava José em frente e sorriu. Foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até a mocidade. Quando eles perceberam, ficaram em ansiedade. José disse ao administrador: enche de mantimento, o máximo que der para carregar o jumento, devolva o dinheiro deles, faça esse procedimento. Na boca do saco que pertence ao mais moço, ponha meu copo de prata sem fazer alvoroço, junto com o dinheiro que ele pagou o almoço. O administrador fez tudo como José tinha mandado. De manhã bem cedo eles saíram no estrado, quando tinha saído já andando um bocado. José disse ao administrador: vá atrás deles depressa. Quando alcançar, diga assim: por que fizeram uma coisa dessa? Roubaram o copo do patrão, porque entraram nessa. E assim foi dito e feito pelo administrador. Foi falando para eles quando o alcançou. Disseram desse jeito: o que fala é um horror. Se o Senhor encontrar copo com algum de nós, esse será morto aqui, disseram numa só voz. O homem disse: pegue os sacos e vão desatando os nós. Então puseram depressa os seus sacos no chão, e cada um abriu o seu para não dar confusão, quando no saco de Benjamim o homem meteu a mão. O copo foi encontrado, então rasgaram as roupas, e disseram: Benjamim, por que você deu sopa? Voltaram para a cidade, as pernas já haviam troco. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali, parando, olhando de pé. Se ajoelharam no chão como se fosse lelé. Judá respondeu: o que podemos falar? Que somos inocentes, como vamos provar? Deus descobriu nosso pecado, que estamos para pagar.
somos todos seus escravos, e aquele que estava o copo. Mas José falou assim: desse jeito eu não topo, só fica o que estava levando o meu copo. Então Judá chegou perto de José e disse assim: Senhor, me dê licença, deixa eu falar um pouquinho. Não fique aborrecido, o Senhor é rei para mim. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou irmão? Respondemos assim: temos irmão moço e pai ancião, e o irmão do rapazinho está debaixo do chão. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo com muito carinho. Nós dissemos que não podemos para não matar o velhinho. Mas o Senhor disse: se não vier, não recebo vocês. Quando chegamos em casa, contamos o que nos fez. Nosso pai nos mandou voltarmos outra vez. Nós respondemos: não podemos voltar. Se o nosso irmão não for, ele não nos receberá. Nós só iremos se o humano nos acompanhar. Se me tiraram esse filho, alguma coisa acontecer, vocês mataram de tristeza esse velho, pode crer. Foi o que nosso pai falou, por isso estou a lhe dizer. Ainda a conversa estava com Judá. Disse: se eu for para casa sem o rapaz levar, quando o pai perceber, é certeza que morrerá. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. Se ele morrer, seremos culpados, e isso não se faz. E tem mais, eu garanti e levar ele em paz. Por isso agora eu peço que o Senhor me deixe ficar, como seu escravo ficar no seu lugar, e permita que ele volte com os irmãos para lá. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o pai amigo. Judá disse: por favor, faça o que eu lhe digo. José não conseguiu mais segurar a emoção. Ficou com as pernas bambas que quase caiu no chão. Deu um grito tão alto que ressoou no ribeirão. Disse aos empregados: saiam todos daqui. Por isso nenhum deles ficaram mais ali. Quando ele disse aos irmãos: sou José que está aqui. Eles choravam tão alto que chegava a dar eco. E a notícia se espalhou como água no caneco. Chegou até o rei, que ficou besta como um boneco. Ele disse para os irmãos: sim, sou eu, José, aquele que vocês venderam quando agiram com má fé. O meu pai ainda está vivo, me diga como ele é. Quando os irmãos ouviram, ficaram muito assustados. Não puderam responder, ficaram tudo calados. José disse: chegue perto, não estou mais zangado. José continuou falando, disse: não fiquem aborrecidos por mim vender a fim de ser trazido. Deus quis assim, por isso fui vendido. Já houve 2 anos de fome em todo o mundo, e ainda haverá mais 5. São 7 anos redondos. Nesse tempo não colherá José Francisco nem Raimundo. Deus me enviou na frente, de um modo maravilhoso. Portanto, não foram vocês, não estou furioso. Eu tomo conta do palácio e me sinto vitorioso. Agora voltem para casa e digam ao meu pai que seu filho está vivo e que muito bem vai. Deus me fez governador que balança, mas não cai. Digam ao meu pai que venham me ver logo, pois eu estou bem aqui, de um jeito que não molgo. Quando ele chegar aqui, vamos soltar fogo. Meu pai e os irmãos ficarão perto de mim, com cabras e ovelhas, contudo, enfim, a fome vai durar mais 5 anos assim. José continuou: todos vocês e Benjamim podem ver que sou eu. José falando assim: contem ao meu pai que o poder chegou em mim. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Abraçou Benjamim e começou a chorar. Benjamim também chorou, não pôde se controlar. José abraçou e beijou a cada um dos irmãos. A notícia se espalhou como se espalha carvão. Chegou ao palácio do rei e foi aquela animação. O rei disse a José: traga os irmãos a Canaã. E traga o pai de vocês, se possível amanhã. Lhes darei o melhor da terra. E foi aquela animação. Que eles levem daqui as carretas que quiserem, para trazer as crianças, o pai e as mulheres, e não se preocupe e deixar coisas que tiveres. José lhes deu carreta com o rei, como o rei havia mandado, mantimentos para a viagem, também roupas e calçado, mas Benjamim deu 3 quilos de prato bem apurado. Para o pai José mandou 10 jumentos carregados de coisa do Egito, do melhor já fabricado, mais 10 jumentos com cargo de trigo peneirado. Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou dizendo: não briguem por aí. Quando chegaram, perguntaram: cadê pai? Está aqui? Eles disseram para o pai: vamos falar
que era para ser dito. José está vivo e é governador do Egito. Jacó quase esmaiou, abriu a boca e deu um grito. Parem quando contarem o que José tinha dito. Quando viu as carretas que vieram do Egito, Jacó ficou animado, já não estava mais aflito. Deus falou com Jacó, disse: pode ir sem medo. Para o Egito, onde está José, pois não há mais segredo. Jacó arrumou as malas e no outro dia partiu cedo. Os filhos de Jacó foram com as esposas também. Com os filhos pequenos, alguns ainda neném, levaram tudo que tinha, só gado era mais de 100. Jacó mandou que Judá fosse na frente para lá, para pedir a José que viesse a encontrar. José mandou rápido o seu carro apontar. José foi ao encontro e encontrou seu pai. Quando se encontraram, José chorando disse ai, e abraçou por muito tempo que de lá quase não sai. Então Jacó disse: já posso morrer agora. Já vi você estar vivo, para mim isso é vitória. José disse: de hoje em diante vocês comigo moram. Vou dizer ao rei que vocês são criador de ovelhas, gado e cabras e que cuidam com amor. E quando o rei perguntar, diga isso, por favor. José então foi dar a notícia ao rei e falou: meus irmãos e meu pai na terra de Gozém chegou, com todos os animais, como o Senhor mandou. O rei disse a José: dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, lá ficarão bem, e se forem capazes, cuide do meu gado também. Depois José levou Jacó ao rei também. O rei lhe perguntou: anos você já tem 100? Já estou com 130 e vou indo muito bem. A minha vida tem passado muito rapidamente. O rei falou para Jacó: fale tudo o que sente. Andei de um lado para o outro, como faz muita gente. Jacó deu sua bênção ao rei e foi embora. Jacó, na melhor terra, disse: agora melhora. E tudo o que precisava, José dava na mesma hora. Nos outros lugares não havia mais alimento. O povo de outra cidade estava sem mantimento. Não tinha mais comida, nem para jumento. E o povo ia ficando cada vez mais fraco. De tanto passar fome, estava só os cacos. E José, como governador, encheu todos os sacos. O povo comprava e José juntava o dinheiro, levava para o palácio e aumentando ligeiro. Quando o povo faliu, entraram em desespero. E foram dizer a José: por favor, nos dê comida. Não nos deixe passar fome, preserve a nossa vida. José disse: traga os animais e está tudo resolvido. Os egípcios levaram a José cavalos, boi e jumento. E em troca José lhes dava todo tipo de alimento, mas não demorou muito e já estavam sem sustento. Novamente foram a José, disseram que não tinham nada. Já tinham gastado dinheiro, animais e a boiada, e em troca de comida deram as terras de morada. Depois de acabar tudo, José fez os egípcios trabalhar. Ficaram como escravos para alimento ganhar. A fome era terrível, só José para ajudar. Os israelitas ficaram na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram filhos também. Jacó viveu 17 anos, chegando 47 mais 100. Quando sentiu que ia morrer, mandou chamar José. Lhe pedindo, disse: põe a mão em cima do meu pé e jure que está honesto, acredito no que disser. Jacó, falando para José, disse: quando eu morrer, me tire do Egito, é o que peço a você, e junto dos meus parentes na sepultura vou descer. José respondeu a Jacó: eu farei isso sim. Então disse Jacó: pois jure aqui para mim. José fez o juramento e Jacó ficou deitadinho. Algum tempo depois falaram para José somente. Vieram lhe avisar que seu pai estava doente. José foi visitá-lo, levando seus filhos na frente. José disse ao chegar: o meu pai alguém chama. Jacó fez um esforço e se levantou da cama e disse a José: o Deus eterno nos ama. Jacó disse a José: seus filhos que nasceram aqui, esses dois me pertencem, Manassés e Efraim. Se você tiver mais filhos, são seus aí sim. Jacó disse assim: eu não sou juiz nem réu. Só estou fazendo isso por causa de Raquel. Nós estávamos voltando quando ela morreu. Antes de chegarmos a Efrate, ali mesmo eu enterrei, na beira do caminho estou falando porque sei. José disse: está aqui os filhos que comigo veio. Jacó disse: põe aqui, para eu dar a benção. José levou os filhos para segurar sua mão. Jacó estava velho, sem a sua visão. Jacó disse a José: muito tempo eu pensei que não ia mais lhe ver, mas Deus é bondoso, eu sei.
me deixou ver os netos que estão aqui no meio. José com a mão direita pegou a mão de Efraim, com a esquerda de Manassés, foi desse jeito assim. Foi em direção a Jacó e dele ficou bem pertinho. Jacó estendeu os braços, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, sem nenhuma suspeita, mesmo sendo o mais novo. Ele disse: nós ajeita. Na cabeça de Manassés, a mão esquerda ele pôs. Manassés era o mais filho dos dois e a bênção de José ele deu logo depois. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pegou a mão de Jacó e disse para ele: sai. José disse: assim não, esse aí é o mais novo. Põe a mão no mais velho, que a cabeça é como um ovo. Mas Jacó disse: Manassés será um grande povo. Desse modo Jacó abençoou aquele dia, dizendo: os israelitas usarão com alegria o nome de vocês para abençoarem. Então ria. Jacó chamou seus filhos e disse para perto de mim: venho de um por um, numa fileira assim, vou falar o que vai acontecer, de bom ou de ruim. Escuta o que diz o seu velho pai. Rubem, você é o mais velho, a força que não cai, o mais orgulhoso, mas quando vai, vai. Você é o violento como a correnteza. Não será o mais importante, isso eu tenho certeza. Dormiu com a concubina, me enchendo de tristeza. Simeão e Levi são irmãos, que praticam violência. Não estarei presente quando agirem sem prudência. Furiosos mataram homens, aleijaram todos com frequência. Judá será louvado por todos os seus irmãos, pois na sua frente humildes se curvarão, segurarão o inimigo no pescoço, agarrando com a mão. Judá é como um leãozinho, quando sua vítima mata. Quem mexer com ele vai entrar na chibata. A diferença do leão é que ele pega com a espada. Zebulon morará na região do litoral, a sua fronteira chegará em Sidom até o final, onde posto para navio será o maioral. Issacar é muito forte, igual a um jumento, que carrega sua carga e não reclama um momento, como se dissesse: põe peso que eu aguento. Dan vai governar a sua própria gente, será como outros tribos, não será diferente. Dan será como uma cabra, uma venenosa serpente. Gade será atacado por um bando de ladrão, mas depois perseguirá e deixará eles no chão. O que eu estou dizendo é uma previsão. A terra de Assé terá bom alimento, bom mesmo que só rico terá para o sustento. Naphtali é como gazela, veloz como o vento. José é como uma planta na beira de uma fonte, que dá muita fruta, não pouco, é um monte. Seus galhos sobem e se formam uma ponte. Benjamim é como um lobo, valente e feroz. De manhã devorará, à tarde dá nós, repartirá as sobras, deixando só os cós. Jacó disse aos filhos: eu estou para morrer, enterre-me onde estão os que deixaram de viver. Jacó deitou e morreu quando acabou de dizer. José se atirou sobre o pai, chorando como um bebê, beijando seu rosto e dizendo: por que logo agora deixou de viver? Quando passou o tempo do luto de José, falou com os funcionários e disse: pois é, levem ao rei o recado que eu disser. Antes de meu pai morrer, ele me fez jurar que na sepultura que ele fez era para lhe enterrar. Quero pedir para ir e depois torna a voltar. O rei respondeu: vai enterrar seu pai. Como ele fez você jurar, pode ir, então vai. Vai logo sem demora. Tchau, tchau, bye, bye. Com José foi a autoridades que com o rei era ligada. Os funcionários do palácio saíram tudo pela estrada. Foi a família de José e todos seus camaradas. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do Jordão, fizeram ali uma cerimônia de cortar coração. Ali choraram muito, foi um dia de emoção. Os filhos de Jacó fizeram como ele pediu. Enterraram seu corpo onde todos ali viam, no terreno que Abraão comprou do seu tio. Depois da morte do pai, os irmãos de José falaram: talvez José tenha ódio de nós. Então dizer a José mandaram um pedido de perdão pelo pai, pelo mal que praticaram. Por favor, perdoe-nos a maldade e os pecados, pois somos servos de Deus, que seu pai andava ao lado. Quando recebeu essa mensagem, José chorou um bocado. Depois os próprios irmãos se curvaram em sua frente, ajoelhados disseram a ele: estamos aqui presentes, somos seus criados e vamos fazer diferente. Mas José respondeu: eu digo sem segredo, não me coloco no lugar de Deus, por isso não tenho medo, embora aquela maldade tenha planejado cedo.
Deus mudou sua maldade para salvar muita gente. Eu cuidarei de vocês. Toque o barco para frente. Assim ele acalmou eles com palavras carinhosamente. José ficou no Egito com a família do seu pai. Viveu 110 anos e para quebrar o gai, pegou no colo os filhos de Manassés e Efraim. Certo dia José disse aos irmãos, eu vou morrer, mas estou certo que Deus vai ajudar-nos, pode crer, o que ele prometeu com certeza vai fazer. José morreu com 110 de idade. Seu corpo foi num caixão e levaram para a cidade. Aqui termina a história, não é mentira, é verdade.